Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Para se conhecer o amor verdadeiro, do qual, sendo Jesus que nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou, porque ele entregou-se a sua própria vida por amor de muitos. A palavra diz que ele empobreceu para tornarmos riquíssimos, riquíssimos em saber, em sabedoria, riqueza mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que toda riqueza acumulada terrena, aonde quando conhecemos a profundidade de riquezas da qual ele é, mesmo a palavra dizendo em profundidade, fazendo analogia quando o homem está a cavar a terra em busca daquilo que é precioso, seja as pedras raras e preciosas, mas nós falamos daquele que a nossa fonte não é terrena, mas é do alto, aonde se busca esse conhecer, este saber. Mesmo outrora estávamos mergulhados na ignorância, mesmo que ainda buscando em ídolos algo segundo superstições, segundo as tradições aprendidas pelos familiares terrenos, aonde muitas vezes está a se propagar a própria ignorância, ao invés de propagar o saber e o executar, aonde por estar sempre estávamos sobre outros fundamentos, causando ira e indignação no Senhor e estando sujeito à própria destruição e ruína, aonde muitos assim procedem, embora buscamos os exortar que assim como outrora estávamos nestas ignorâncias e tradições meramente humanas, e não se alcançava a devida sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra. Mas uma vez que alcançando e experimentando deste verdadeiro amor, onde alcançamos a paz, não temos por elevado aquilo entre os homens têm, nem tampouco andamos com solicitude com esta vida, assim como vivem os pagãos. Tudo provém do nosso Senhor, assim como Ele tem nos sustentado dia após dia, e nós demonstramos pelo bom proceder, tanto em palavras como em atitudes, porque através do bom testemunho é que as pessoas alcançam esta sabedoria, assim como a palavra também que muitos, pelos escândalos que seriam inevitáveis, mas ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos. Porque na verdade, quando se vêem os escândalos, são aqueles que usam o nome do Senhor em vão, e quando o Senhor revela que são meramente ouvintes e não praticam a verdade, são descobertos, e a palavra diz que por esses escândalos iriam desfalecer a muitos da fé, mas também nos ensina ai por meio do qual vêm os escândalos, porque o Senhor é aquele que cobra de cada um, porque sendo a responsabilidade individual, e assim como sabendo que ninguém deve ser mestre entre si, e antes falai por aquele que é mestre, para que não seja um motivo de tropeço para muitos, porque irão prestar conta não somente da sua alma, mas também se desencaminhou uma multidão. Por isso, sempre perseverai na sã teologia de Cristo, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e venha conhecer
o que é o amor verdadeiro. Somente aqueles que usufruem, aonde através da devida obediência ao seu espírito, que são aqueles que estão sempre a experimentar o amor verdadeiro. Não é algo somente do que testemunhamos, só daquilo que se fala, mas nós experimentamos do amor verdadeiro. E somente aqueles que experimentam deste verdadeiro amor sabe o que é transformação, sabe o que é correspondência, porque mesmo não éramos merecedores, Ele nos apagou tudo aquilo que outrora nos condenava. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. E Ele começa a nos transformar da sua riqueza, da sua sabedoria, aonde aprendemos a investir não naquilo que é terreno, mas naquilo que é sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para também fazer justiça, para destruir tudo aquilo que está apartando o povo do Senhor, e para que venham alcançar a mentalidade em Cristo. Aqueles que têm o dom de justiça estão sempre, o propósito é este, além de converter o povo para que saiam da sua ignorância e das suas tradições meramente humanas e venham a saber o que é a sabedoria do alto, viva e eficaz, que venham a conhecer, para que haja liberdade, para que haja a verdadeira liberdade, porque o mundo diz em liberdade, mas são escravos da mentira e do pecado. Amotinam contra o Senhor e perecem dia após dia segundo a sua própria ignorância. A sua queda se aproxima depressa, porque o Senhor não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. De geração em geração não há mais tempo, não precisa de mais tempo. O tempo se aproxima e se finda. Por isso o Senhor traz juízo sobre toda a carne. Melhor para aqueles que se arrependem e venham experimentar do verdadeiro amor. É necessário ser uma própria obra aperfeiçoada nas mãos daquele que tudo opera e executa, mesmo porque é assim que é através de experimentar as boas obras em nós que aperfeiçoa a nossa fé, daqueles que não desfalecem dia após dia e anunciam para que o povo venha conhecer e experimentar estas obras, da qual ninguém pode impedir com que elas venham fluir em nós. Não há ninguém que possa impedir o agir do Senhor. Ele aniquila, a outro ele salva, tudo ele opera e executa segundo juízo supremo e eterno do alto, do qual, operando ele, não há quem possa impedir, assim como escapar das suas mãos. Assim nos diz o Senhor.